O Brasil já demarcou 14% do seu território, uma área 2 vezes maior do que o território da França em terras indígenas, para uma população que não chega a 1% da população brasileira. Só para se ter uma ideia, a área Yanomami corresponde a 97 mil quilômetros quadrados, 9,6 milhões de hectares. E mesmo assim os Yanomamis vivem numa situação de penúria, de subnutrição, de baixa renda, sem infraestrutura, sem luz elétrica, sem água tratada, sem escola de boa qualidade, sem saúde. Ou seja, o que demonstra que áreas gigantescas não protegem os interesses e os direitos das populações indígenas. Protege interesses internacionais, protege os interesses daqueles que querem imobilizar áreas da fronteira mineral e da fronteira agrícola da Amazônia, tá certo? Essa é uma questão. Os índios demandam por infraestrutura, estradas, luz elétrica, água tratada, equipamentos agrícolas, máquinas, escolas técnicas, escolas de boa qualidade. É isso o que as populações indígenas almejam. Isolar os índios e fazê-los viver em áreas gigantescas da coleta e da caça, como nossos antepassados viveram no Neolítico, inclusive antes da agricultura, há mais de 12 mil anos passados. Isso é o direito de uma antropologia colonial, de uma antropologia dos povos e das nações coloniais. Não é interesse das populações indígenas. As populações indígenas têm o direito de escolher se querem continuar vivendo no estágio da coleta e da caça ou se querem se incorporar às conquistas das sociedades contemporâneas. Isso não pode ser imposto nem pelo Estado e nem pelas organizações não governamentais. O que o Estado tem como obrigação é oferecer às populações indígenas os serviços públicos acessíveis a toda a população brasileira. Escola de boa qualidade, infraestrutura, serviço de água tratada, serviço de energia elétrica, serviço de transporte. E os índios vão fazer a opção. Eu duvido não, eu tenho certeza que eles não querem continuar vivendo da caça e da coleta. Eu visitei muitas populações indígenas. A primeira coisa que eles pedem é uma espingarda de caça para substituir o arco e a flecha, porque é muito mais fácil caçar com uma espingarda 20, calibre 20, do que com arco e flecha, para alimentar muitas crianças e muitas bocas. É isso que eles pedem. Pedem máquinas agrícolas. É muito mais fácil cultivar com máquinas agrícolas, aqueles que têm iniciação na agricultura, do que plantar a mandioca tradicional, as bananeiras, pelos métodos antigos. Essa é a opção que deve ser oferecida. Agora, o que faz essa antropologia colonial é tentar impor às populações indígenas o modo de vida dos seus antepassados, como se eles fossem viver ainda no Neolítico. Mas as populações indígenas não querem isso. Eles querem se incorporar à sociedade nacional. As meninas e os meninos adolescentes indígenas querem partilhar a vida com os demais adolescentes do país. Não querem viver isolados dentro do mato. Esse é um pensamento imposto às populações indígenas. Agora, aqueles que quiserem, tá certo, se isolar, sem ter acesso ou sem partilhar esses serviços contemporâneos de saúde, educação, tecnologia, comunicação, aparelho celular, televisão, isso é uma opção. Agora, eu não conheço nenhuma população indígena que tenha feito esta opção. Todos querem ter acesso à luz, à água, à escola, a aparelho celular, a automóvel, todos querem ter acesso a isso. Querem entrar numa universidade e isso não deve ser bloqueado para
as populações indígenas. O que há em relação às populações indígenas é aquilo que um teólogo norte-americano denominou de corrupção da virtude. O que é a corrupção da virtude? É o uso de causas virtuosas para alcançar interesses que nada têm de virtuosos. Então você usa a defesa da democracia, da liberdade, dos direitos humanos e das populações indígenas e do meio ambiente. E essa agenda contemporânea, essa agenda global, isso tudo é usado para um processo de dominação. Isso não é uma coisa nova, é antiga. O que é que o Hitler usou como pretexto para invadir a Polônia e a Tchecoslováquia? A defesa da minoria nacional alemã, que estava sendo oprimida, e em função disso ele invadiu a Polônia e a Tchecoslováquia, em defesa de uma causa nobre, que é a defesa de uma minoria nacional. Mas era, na verdade, a defesa dos interesses expansionistas alemães. O que os Estados Unidos fez no Vietnã? O que os Estados Unidos, leiam, tá certo? O Americano Tranquilo, The American Quiet, o Americano Tranquilo, o livro lá do Graham Greene. O que é o Americano Tranquilo? É a história de um cidadão que, em defesa da democracia, colocou uma bomba no centro de Saigon e matou centenas de civis, porque disse que aquilo era uma forma de defender a democracia contra a ameaça do comunismo. Então, essa manipulação do meio ambiente, o que é o meio ambiente? Uma causa universal, mas essa causa é usada para exercer uma pressão das potências ocidentais sobre a Amazônia brasileira. As populações indígenas, do mesmo jeito, é uma causa nobre. É a população do país mais negligenciada, mais abandonada. É a população indígena. Tá certo? A sociedade brasileira tem uma grande dívida com os nossos indígenas. Em função desse abandono e dessa negligência, interesses internacionais não querem a proteção dos índios. Eles querem usar essa minoria indígena contra a maioria nacional brasileira, para dividir o país, para gerar uma dissensão, um conflito entre uma minoria nacional indígena e a maioria nacional. É isso que eles desejam. E nós não podemos aceitar. A causa indígena é uma causa sagrada, legítima, justa. Mas isso diz respeito aos brasileiros, tá certo? E não permitir como... Tem até um geopolítico francês, Pascal Boniface, que escreveu um livro, Les Guerres de Demain, As Guerras do Amanhã, e tem um capítulo lá sobre as guerras do meio ambiente, onde ele diz que as potências poderiam se unir, como no caso da Iugoslávia, a pretexto de defender os direitos humanos, e ocupar a Amazônia, um grupo de potências, que o Brasil não teria capacidade de defender a Amazônia, eles poderiam ocupar. Então, isso tudo é isso que esse teólogo americano falou, tá certo? A corrupção da virtude. É isso.